Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo nesse dia para mais um salmo bíblico para a leitura da palavra de Deus. Hoje é um salmo muito especial, abençoado. Quero ler com vocês o salmo de número 146, louvor pelo socorro recebido. Gratidão a Deus, em adorar a Deus durante a nossa vida. Como é importante você aproveitar o tempo de vida para buscar ao Senhor. Então o caminho é esse, é meditando na palavra de Deus e também falando com Deus através da oração. Então quero convidar vocês também a se inscreverem no meu canal para poder ler comigo os salmos. Estou finalizando a leitura desse livro abençoado de 150 cânticos, hinos de adoração. Então aproveitem para poder conhecer esses salmos através de se inscrever no meu canal, e você vai me acompanhar desde o número 1 até o número 150. Você poderá estar aqui, ouvindo todo dia. Se você quiser, você pode clicar nos salmos que você sentir no seu coração. Então você se inscreva no canal, dá um like no vídeo, porque você vai estar me abençoando através da palavra de Deus para alcançar pessoas. É isso, irmão, esse é o meu objetivo, meu propósito é que muitas pessoas, milhares ou milhões, possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar hoje no salmo de número 146. Assim diz a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu estiver vivo, eu cantarei, louvarei a Deus. Você pode fazer isso? Todo cristão, ele tem que ter um dia de devocional com Deus, tem que tirar um tempo com Deus, irmão. Isso é muito importante na nossa caminhada com Deus. Versículo 3: não confieis em príncipes, nem filhos de homem em que não há salvação. Nós, muitas das vezes, preferimos confiar nas pessoas do que em Deus. Pedimos soluções para as pessoas do que para Deus, por elas terem algum poder, por ter algum conhecimento, uma influência na sociedade, como um advogado, um juiz, um promotor, um médico, seja quem for, um empresário, uma pessoa rica. Isso não vai te ser suficiente no momento que somente Deus poderá te ajudar, e a salvação somente Deus mesmo. Versículo 4: sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aqui está falando da morte. Um dia todos morreremos. Eu estava vendo agora, na noite anterior a gravação desse vídeo, eu vi o funeral do grande pregador, evangelista, missionário, pastor Billy Graham, Dr. Billy Graham, um grande servo de Deus, que fiquei emocionado dele ser honrado nos Estados Unidos, em Washington. Ainda o presidente era o Trump, Donald Trump, e ele falou ali as palavras para aquela família, dizendo o quanto aquele homem dedicou mais de 90 anos da sua vida servindo a Deus. Ele foi honrado por presidente, por políticos importantes naquela altura. Já faz alguns anos isso, mas quando um servo de Deus ele morre, ele é honrado, tanto na terra como no céu, meu irmão. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ali realmente pereceu os pensamentos de Billy Graham, mas até hoje você pode encontrar a mensagem dele que ainda fala no nosso coração. Por quê? Porque um homem de Deus, que mesmo que não fale mais, ainda que os seus pensamentos não estejam na terra, mas suas mensagens ficaram. E como é importante você entender que essa vida ela é breve, já passou, tudo passa, meu irmão, tudo passa. Então aproveite o tempo que você tem para servir a Deus. Ele tinha 15 anos de idade, segundo o presidente falou na altura, quando ele tomou a decisão de estudar e de ser um pregador da palavra de Deus. Ele era muito novo, ainda com 15 anos de idade.
Vamos aprender um pouco com Billy Graham, amém? Versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Quando um homem e uma mulher têm Deus como seu auxílio e esperança, você pode enfrentar a morte, como eu falei com Billy Graham, e você vai ser abençoado por Deus, mesmo depois de morrer, meu irmão, porque sua alma é eterna. Você é levado para os céus, seu corpo pode ficar aqui. As pessoas choram, até podem honrar os mortos, mas o que importa é sua alma, o seu espírito. E bem-aventurado aquele que confia em Deus, que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, que é interessante que na oração, um pastor fez a oração ali no Capitólio dos Estados Unidos e falou que Deus, o Salvador do Dr. Billy Graham, seja o nosso Salvador e que nos abençoe. Amém. E no final, aquele homem fez uma oração muito sábia dizendo que o Deus, o Salvador de Billy Graham, nos abençoe e nos salve. Amém. Ele é o teu auxílio, o Deus de Jacó, o Deus de Billy Graham, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos apóstolos. Ele é o mesmo Deus que você serve. Você sabia que o Deus do passado, que derrotou os inimigos, é o mesmo Deus que servimos hoje? Ele não mudou, ele é o mesmo Deus de Jacó. E bem-aventurado aquele que tem ele como seu auxílio e a sua esperança está posta nele, em Deus. Faça isso, meu irmão. É isso que nós vamos fazer, porque quando você confia em Deus dessa maneira, acontece um mistério de Deus muito importante aqui, ó, como fala o versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, e o Senhor solta os encarcerados, os que estão presos. Deus, ele é tão misericordioso que até aqueles que cometeram o crime, que roubaram, que mataram, que fizeram os piores crimes da humanidade, ele falou que ele promete o quê? Libertar. E quando eu falo libertar, eu estou falando de sair da cadeia não, porque essas pessoas que fizeram isso merecem serem punidas, serem corrigidas e estarem presas, porque o que plantaram tem que colher. Mas a Bíblia está falando aqui da linguagem espiritual. Deus fala que Deus vai soltar os encarcerados, os que estão presos, como aquele gadareno que vivia no cemitério. Deus promete libertar você. Quem sabe você está agora numa cadeia, numa prisão, receber uma intimação. Eu quero te dizer que há um Deus que quer te libertar da tua alma, primeiramente, antes de você ser solto. Deus quer libertar a sua alma. Quantas pessoas que estão livres hoje, que têm liberdade, não cometi nada de errado nessa vida e estou livre, mas muitas das vezes está preso espiritualmente, está presa espiritualmente, a sua alma está preso num pecado, e somente um que pode salvar você. Somente um que pode libertar você. Ele é Deus, ele é aquele que faz justiça aos oprimidos, aqueles que foram oprimidos injustamente. Deus liberta. José foi um exemplo disso, ele foi preso injustamente, Deus libertou ele, ele soltou ele. Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos, como Pedro e João, por pregarem a palavra, eles foram presos, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até onde estava Pedro e falou: Pedro, calça-te teu pé e saia comigo. E ele saiu, ele ficou liberto, ficou livre e continuou pregando a palavra de Deus, porque Deus é um Deus de justiça. E é um Deus também que dá pão aos famintos. Lembra do povo no deserto? 40 anos, não faltou nada para eles, pão caiu do céu. Deus alimentou aquele povo durante 40 anos no deserto. No Novo Testamento, Jesus multiplicou pães ali para aquela multidão e peixes para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, e os homens comem, não é brincadeira não, e criança também. Imagina, irmão, você com fome no deserto. Como é que Deus fez isso? Porque ele é o Deus de milagre, Deus da provisão. Ele vai fazer isso na sua vida. Nesse deserto ele vai te alimentar, ele vai dar pão para você, você não vai passar fome não. Deus vai te alimentar, Deus vai prover o que falta na tua casa. Minha irmã, meu irmão, Deus é o Deus que sustenta a nossa família. Aleluia. Ele promete também no versículo 8, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. Já estou finalizando esse salmo. Isso aqui é uma pura realidade. O Senhor abre os olhos do cego. Lembra do Bartimeu, do cego? Ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E o Senhor abriu seus olhos. Havia um tanque de Betesda, quem chegava ali primeiro era curado. Muitos cegos foram curados naquele tanque também. E principalmente pelas mãos de Jesus. Ele continua curando ainda, tanto fisicamente como espiritualmente. Você está pedindo para Deus a cura nos seus olhos, então Deus ele pode curar. Creia nisso, minha irmã. Meu irmão, você que tem dificuldade para enxergar, você que tem dificuldade nos seus olhos físicos, estou falando da doença física mesmo. Deus pode curar você dessa miopia, desse problema nos teus olhos, onde os médicos, você não tem mais solução nenhuma, estou falando de situações graves nos olhos. Deus restaura a tua vista hoje. E principalmente espiritualmente, quantas pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mesmo servindo aparentemente a Deus. Olha que a Bíblia fala que Paulo, ele era Saulo, ele achava que estava agradando a Deus, até que Jesus ali em Damasco, aquela luz brilhou e as escamas dos olhos de Paulo caíram, e ali Paulo começou a enxergar de verdade. É isso que Deus quer fazer com você também. Deus quer tirar as algemas e também tirar as escamas dos teus olhos para te dar uma nova visão. E assim Ele vai te levantar os abatidos, aqueles que estão sem esperança, estão no chão como Saulo estava. Deus levantou ele depois, porque o Senhor ama os justos. Me lembro de Noé, que ele poupou naquela geração toda que pereceu no dilúvio, mas Deus amava-os e ama o justo. Quero te dizer que Deus ainda continua protegendo e guardando aqueles que se guardam para Ele. Amém? E a Bíblia também fala no versículo de número 9, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. E o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. É o que finaliza no versículo de número 10. Quero dizer para você que Deus é o Deus que defende o órfão, que ajuda o órfão, que perdeu pai e mãe. Você que perdeu pai e mãe, por exemplo. Você que não tem o amor de um pai, de uma mãe, que te abandonou, que te rejeitou, que se separou de você. Você não tem a atenção, o amor de um pai ou de uma mãe. Você que é órfão, Deus te ama, Ele te sustenta, Ele tem um carinho especial por você. Você que está fora do seu país, assim como eu estou aqui na França, em Portugal muitas vezes. Quantas vezes nesses 19 anos eu falei, Deus me ajuda, porque eu sou um estrangeiro em uma terra estranha. Muitas vezes humilhado. Quantas vezes eu passei por isso na Espanha e Portugal, em alguns trabalhos. E alguma dificuldade aqui na França por não falar tão bem o francês. Muitas das vezes nós sofremos como estrangeiro, mas Deus promete nos guardar. Quantos livramentos eu tenho visto na minha vida durante esse tempo, irmão, fora do Brasil. Deus fará isso com você também. Creia nisso. E o Deus é aquele que também ajuda e sustenta a viúva e o viúvo. Que coisa linda. Eu experimentei isso e eu posso te dizer que Deus ainda é aquele que olha para a viúva e para o viúvo. Deus continua cuidando daqueles que mais sofrem, que mais estão chorando. Eu sei que eu passei, eu sei quanto Deus cuidou de mim no tempo que eu fiquei viúvo. Você que perdeu alguém, você que perdeu um marido, uma esposa, Deus cuida de você. Deus está olhando para você. Você que está longe do seu pai, da sua mãe, você que está longe da sua terra, do seu país. Deus promete. A Bíblia diz que o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. E o viúvo também. Deus está com vocês. Mas faça uma coisa como Davi falou, como o salmista falou. Louvarei ao Senhor, no versículo 2, durante a minha vida, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse é o segredo para uma vida vitoriosa, pela uma vida de vitória. É louvar a Deus durante a sua vida. Não é somente no momento que você ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze, como nas Olimpíadas. Você vê o sorriso dos atletas, tanto homens e mulheres, quando ganham uma medalha. Mesmo que você não ganhe uma medalha hoje, você tem que louvar a Deus durante toda a sua vida. Como Jó,
Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o seu nome. Isso é louvar a Deus durante a sua vida, principalmente quando as coisas não estão correndo bem, quando as coisas vão mal. Mas Deus, Ele honra aqueles que louvam a Ele, principalmente nas aflições, na prova e na luta. Quero convidar você para orar comigo agora. Feche os teus olhos, dobre o seu joelho, incline a sua cabeça em reverência e vamos nos conectar com Deus agora e falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu dobro meu joelho, Senhor, na tua presença mais uma vez, em favor, Pai, da minha família, do meu lar, da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão me seguindo aqui, Pai, nesse canal. Que muitas vidas sejam abençoadas, Senhor, que me acompanhem todos os dias, sejam agora tocadas pelo Senhor. Como diz a tua palavra, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Nós queremos ter uma vida de devoção a Ti, Pai. Uma vida de gratidão a Ti, Senhor. Uma vida que Te busca, que Te adore, como eu falo esses 10 versículos do Salmo, porque isso é o Senhor. É o Senhor que abre os olhos dos cegos, é o Senhor que liberta os encarcerados, é o Senhor que ama o justo, que levanta o abatido, que guarda os estrangeiros, que sustenta o órfão e a viúva. É o Deus que está aqui hoje, que abençoa a nossa casa e a nossa família. Muito obrigado, Pai, pelo teu livramento, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela saúde no nosso corpo, pela tua bênção, pelo teu sustento, como fala a tua palavra, que é o Senhor que provê o pão para o faminto, que dá pão aos famintos, que faz justiça aos oprimidos. Faça isso para a nossa vida, colocamos a nossa causa, nossos problemas, nossa dificuldade no teu altar diante do Senhor e pedimos a tua bênção, te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs, que Deus te abençoe com essa oração. Não se esqueça de compartilhar com alguém ou comentar nesse vídeo de hoje. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, é muito simples. Você basta clicar na palavra inscrever e você vai receber aqui as minhas orações e os devocionais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até o próximo salmo e que Deus abençoe você e toda a sua família em Cristo Jesus. Deus abençoe.